Roma acreditava que havia criado o sistema político perfeito, uma república construída sobre leis, tradição e equilíbrio entre poderes. Nenhum homem deveria se tornar maior do que o próprio Estado. Era essa a base que mantinha Roma estável havia séculos. Cônsules governavam por tempo limitado. O Senado fiscalizava as decisões e a ideia central era simples. O poder deveria sempre ser dividido. Mas sistemas políticos não são feitos apenas de leis. Eles dependem de homens dispostos a respeitar limites. E em um determinado momento da história romana, nasceu um homem que não aceitaria esses limites. Seu nome era Júlio César. Durante séculos, sua história foi contada como a trajetória de um grande general. O conquistador da Gália, o estrategista militar brilhante, o homem que abriu caminho para o Império Romano. Mas essa versão é incompleta, porque o verdadeiro poder de César não estava apenas em suas legiões. Estava na forma como ele compreendia a psicologia do poder. César nasceu em uma família antiga da aristocracia romana. A gens Júlia afirmava descender da própria deusa Vênus. Era um nome respeitado, mas no momento de seu nascimento, a família já não possuía grande riqueza nem influência política. Em Roma, isso significava que César carregava um peso silencioso. Ele tinha um nome glorioso, mas não tinha poder. Para muitos homens, isso seria suficiente. Eles viveriam confortavelmente dentro dos limites da tradição romana. César não. Desde jovem, ele percebeu algo que poucos políticos da elite romana estavam dispostos a admitir. Roma não era governada apenas pelo Senado. Roma era governada pela opinião pública. A multidão nas ruas, os veteranos de guerra, os cidadãos pobres e os soldados eram uma força política gigantesca. E quem conquistasse o apoio dessas massas poderia desafiar a própria aristocracia. Enquanto outros jovens nobres buscavam favores nos círculos do Senado, César investia em algo diferente. Ele construía popularidade, organizava jogos públicos, realizava grandes espetáculos, endividava-se para financiar festivais grandiosos. Para os senadores mais tradicionais, aquilo parecia irresponsável, mas para César era um investimento. Ele estava comprando algo mais valioso que dinheiro: lealdade popular. Outro fator moldou profundamente sua visão de poder. Durante sua juventude, Roma mergulhou em conflitos internos brutais. O ditador Lúcio Cornélio Sulla tomou o poder e iniciou uma série de perseguições contra seus inimigos políticos. César, ainda jovem, foi marcado como alvo. Sulla exigiu que ele se divorciasse de sua esposa por razões políticas. César recusou. Aquela decisão quase custou sua vida. Ele foi forçado a fugir de Roma. Passou meses escondido. Viu de perto como o poder político podia ser implacável. Anos depois, segundo relatos antigos, Sulla teria dito algo inquietante sobre o jovem César. Ele alertou os senadores, dizendo que naquele rapaz havia muitos Mariuses. Era uma referência ao grande rival político de Sulla, Gaius Marius, um homem que havia desafiado a ordem política tradicional de Roma. Talvez Sulla tenha percebido algo que os outros não viram. César não era apenas ambicioso. Ele era paciente. Durante anos, ele construiu sua carreira com cuidado. Serviu no exército, ganhou reputação militar, ocupou cargos políticos e lentamente ampliou sua influência. Mas havia um obstáculo. Na política romana, poder real exigia glória militar. Vitórias em batalha eram a forma mais rápida de transformar um político em uma figura quase mítica. Foi então que surgiu a oportunidade que mudaria sua vida: a guerra contra os povos da Gália, a região que hoje corresponde aproximadamente à França e partes da Bélgica e Alemanha. Durante quase uma década, César conduziu campanhas militares intensas naquele território. As batalhas foram brutais. Tribos inteiras foram derrotadas. Cidades foram destruídas. Milhões de pessoas foram submetidas ao domínio romano.
Mas o aspecto mais interessante dessa guerra não foi apenas militar, foi narrativo. César escreveu seus próprios relatos da campanha, os famosos Commentarii de Belo Gálico. Esses textos circularam amplamente em Roma. Neles, César descrevia suas campanhas com uma clareza impressionante. Cada vitória reforçava sua imagem de comandante genial. Cada desafio parecia maior, tornando suas conquistas ainda mais grandiosas. Era propaganda política em sua forma mais sofisticada. Enquanto os senadores liam aqueles relatos, uma imagem estava sendo construída lentamente. César não era apenas um general. Ele era o protetor de Roma. E quando as massas acreditam que um homem é indispensável, ele se torna praticamente impossível de parar. O Senado começou a perceber o perigo. Se César retornasse a Roma com suas legiões e sua popularidade gigantesca, ele poderia dominar completamente o sistema político. Então tomaram uma decisão. Ordenaram que César dissolvesse seu exército antes de retornar. Era uma ordem legal, mas politicamente era uma sentença de morte. Sem suas legiões, César perderia proteção e influência. Seus inimigos o destruiriam. Então ele tomou a decisão mais arriscada de sua vida. No inverno de 49 a.C., César marchou com suas tropas até um pequeno rio no norte da Itália, o Rubicon. Aquele rio marcava a fronteira legal que um general não podia atravessar com tropas armadas. Cruzar o Rubicon significava iniciar uma guerra civil. Era um ato de rebelião contra o próprio Estado. César sabia disso. Seus soldados sabiam disso. Mesmo assim, ele avançou. Segundo a tradição histórica, naquele momento ele pronunciou uma frase curta que ecoaria pelos séculos: "A sorte está lançada." Ao cruzar o Rubicon, César não estava apenas iniciando uma guerra. Ele estava destruindo o sistema político que existia em Roma havia quase 5 séculos. A guerra civil que se seguiu foi rápida e decisiva. César derrotou seus rivais, incluindo o poderoso general Pompey the Great. Em poucos anos, ele se tornou o homem mais poderoso de todo o mundo romano. Então, veio o momento que mudaria definitivamente a história. O Senado declarou César ditador vitalício, uma posição que, teoricamente, ainda respeitava as instituições da República, mas na prática significava algo muito diferente. Roma agora tinha um homem com poder quase absoluto. Para alguns cidadãos, César era um herói que havia restaurado a estabilidade. Para outros, ele era o início de uma tirania. Entre seus próprios aliados, surgiu um grupo que acreditava que Roma estava prestes a perder sua liberdade. Entre eles, estava um homem que César confiava profundamente: Marcus Junius Brutus. No dia conhecido como Ides of March, os conspiradores colocaram seu plano em ação. César entrou no Senado sem imaginar o que estava prestes a acontecer. De repente, os senadores ao redor sacaram punhais. Os golpes começaram. Em poucos momentos, o homem mais poderoso de Roma estava caído no chão do próprio Senado. Os conspiradores acreditavam que haviam salvado a República, mas a história tomou outro caminho. A morte de César não restaurou o sistema antigo. Ela abriu caminho para algo ainda maior. Anos depois, seu herdeiro político, Augustus, transformaria Roma em um império governado por um único homem. A República havia acabado. E, ironicamente, aqueles que mataram César tentando salvar Roma apenas aceleraram o nascimento do império. Esse é o paradoxo do poder. Às vezes, um homem não precisa viver para mudar o mundo. Ele precisa apenas empurrar a história na direção certa. E Julius Caesar fez exatamente isso. Sua ambição destruiu a República, mas também criou o império que dominaria o mundo por séculos.